partir de agora, Guardiã da Sustentabilidade. Boa tarde a todos, mais uma tarde com a Guardiã da Sustentabilidade. Estamos retomando os nossos trabalhos depois de um período aí de discussão intensa, né, junto com o Coliseu, junto com os candidatos, junto com os líderes assumindo compromisso em relação às cidades sustentáveis, ODS, e nós não poderíamos deixar, né, de continuar essa discussão, né? A Guardiã da Sustentabilidade tem como filosofia a discussão contínua da sustentabilidade e dos desafios da sustentabilidade no poder público. E nós estamos chegando no final de 2020, né, depois de um período de eleições, aonde nós retomaremos uma discussão extremamente importante, que é exatamente a interferência da sustentabilidade em cada política pública municipal, né? Hoje eu tenho o prazer aí de ter a presença do Rogério Menezes, um especialista na área de gestão pública e gestão ambiental, né? Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes. Quero cumprimentar vocês e aqueles que nos acompanham também nas redes sociais, cumprimentá-los pela elaboração desse programa, né, específico sobre o debate da sustentabilidade. Isso é muito bom ter um espaço desse que a Guardiã oferece. E não podia ser melhor pilotado por você, André. A gente conhece o seu trabalho, trabalhamos juntos já em Diadema, na Secretaria do Meio Ambiente, e temos um respeito muito grande aí pela sua formação. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre as dificuldades que o momento se apresenta no momento e como a gente pode enfrentá-las nos próximos passos que temos pela frente nesse país a partir das cidades. Eu sempre tive uma grande admiração, né? Eu acho que no nosso ramo de trabalho, nós precisamos ter líderes, né? Ter pessoas que a gente admira, exatamente porque a nossa trajetória é uma trajetória bastante difícil. Eu queria que você trouxesse uma reflexão para a gente, que é uma reflexão que você sempre faz. Essa crise sanitária é uma crise ambiental? Sem dúvida, André. Eu aproveito para adiantar aqui que eu estou concluindo, está praticamente no prelo, vai ser lançado um livro que se chama Covid-19, o Aviso, Medicina da Conservação, Degradação Ambiental e as Epidemias. Esse livro foi escrito por mim, pelo jornalista Cris Grazina e também pelo Dr. Paulo Anselmo Nunes Felipe, que é um virologista formado aqui na Unicamp, doutor em virologia, né? Então a gente estudou, André, justamente a situação dos vírus e das epidemias que ocorreram nos últimos 30 anos. A gente levantou os trabalhos científicos desde 1996 até agora, começo de 2020, com todas as publicações nos principais canais de publicações científicas, principais revistas, né? E a gente verificou, então, o que ocorreu, o que vem ocorrendo, quais são os principais vírus, sempre têm sido vírus. São mais de 7 epidemias nesse período. Essa do Covid-19 é a primeira que vira uma pandemia, mas outras quase se tornaram pandemias, mas foram contidas, né? Então a gente vive uma situação, André, que os animais silvestres estão cada vez mais próximos de cidades densamente povoadas, porque houve uma destruição dos hábitats desses animais nessas cidades, no entorno dessas cidades, principalmente nas áreas rurais adjacentes, e os animais começaram a migrar para cidades onde a gente tem uma densidade populacional muito grande. E com isso começou a ter um maior risco de contágio, de transmissão, de passar do compartimento das populações
animais para a população humana. Só para se ter uma ideia, coronavírus em morcegos já foram identificados 199 tipos. Como a gente tem aqui em Campinas, por exemplo, 17 espécies de morcegos em áreas urbanas, você só na área urbana, são 17 tipos de morcegos, você vê o risco que nós estamos correndo de outras variações de coronavírus que possam causar a infecção e, a partir daí, até prejudicar a efetividade de uma possível vacina, porque essas variantes são geneticamente diferentes e nem sempre pode levar uma imunização à vacina para todos os tipos de coronavírus. Então a gente vive um desafio muito grande. Esse desafio é sanitário, sim, mas antes de tudo ele é um desafio da civilização, porque nós vamos colhendo a destruição que foi feita, as consequências da destruição que foi feita dos hábitats dos animais silvestres e do meio ambiente como um todo. Rogério, deixa eu só retornar aqui, ok. Essa discussão, Rogério, ela é bastante interessante porque aqui no programa a gente traz o desafio da sustentabilidade, tenta sempre contextualizar, né? Exatamente essa reflexão que a gente não faz, né? Na verdade, a sociedade não faz, né? O poder público não faz, que é compreender as dimensões da sustentabilidade e compreender que esse é o caminho, né? Eu vi alguns especialistas, até no ramo empresarial, dizendo, o caminho do futuro é a sustentabilidade, e não é um discurso apenas modista, né? É um discurso de sobrevivência, né? Olhando para isso, Rogério, para os nossos ouvintes que sempre acompanham o nosso programa, como que eu faço essa reflexão global, né? Essa reflexão macro dentro na minha rua? Como que eu faço isso na minha casa? Como que a política pública pode me alcançar, né? Eu, como cidadão, como um participante, posso contribuir do ponto de vista da sustentabilidade. Quais são as políticas públicas locais que podem contribuir para isso? Olha, André, são muitas as possibilidades do cidadão, em cada ação do dia a dia, contribuir para uma cidade mais sustentável. Por exemplo, o cidadão separar o lixo, né? Pelo menos separar nos compostos, aquele porção do lixo que é de compostos basicamente orgânicos, restos de alimento, basicamente, dos materiais recicláveis. Então isso é uma forma de colaborar, porque vai possibilitar que esses materiais possam ter a sua destinação separada. Quando você mistura o material orgânico com os materiais recicláveis, você diminui o valor desses materiais recicláveis, prejudica a utilização por cooperativas de catadores, e prejudica todo o ciclo aí de recuperação, de reciclagem desses materiais. Então, outras formas, né? Ampliar a arborização urbana, reduzir o consumo de água e de energia, né? A cada vez mais está expandindo a produção com painéis solares fotovoltaicos de energia de forma descentralizada. Cada casa passou a ter a possibilidade de produzir a sua própria energia. E às vezes até um excedente de energia e ligar na rede da CPFL e fazer um encontro de contas, né? De repente você tem lá um período que você consumiu mais do que retirou da CPFL, em outros momentos você pode ser fornecedor de energia. Isso exige hoje uma rede descentralizada que é possível com essa geração de energia nas residências, ou mesmo nas indústrias, nas empresas. Isso vem crescendo muito, né? Então são muitas formas de contribuir para a sustentabilidade. A inclusão social, o trabalho também de cada cidadão no sentido de reduzir as desigualdades sociais, o trabalho voluntário para fazer comunidades serem mais saudáveis, para a gente atender as crianças, reduzir a mortalidade infantil. Então, sustentabilidade não é uma questão isolada. Sustentabilidade é formada dos pilares social, econômico e ambiental, e toda política pública que contribuir para a melhoria social,
da situação de vida, da qualidade de vida dos nossos cidadãos, ou que contribuir para a geração de empregos e oportunidades a partir do uso reduzido de energias, da maior eficiência no uso dos materiais e fazendo a proteção e a recuperação do meio ambiente, está linkada numa gama de possibilidades que a gente considera como uma contribuição ao desenvolvimento sustentável. Então é disso que se trata, André. Cada cidadão é um cidadão do mundo, ao mesmo tempo em que é um cidadão que está ali na sua cidade, no seu bairro, no seu quarteirão, na sua escola, no seu local de trabalho, podendo contribuir para uma sociedade mais justa, para uma sociedade com menos desperdício de energia e de materiais e com uma sociedade, portanto, mais sustentável. Rogério, você falou de uma temática importante, que é a questão das matrizes energéticas, né? Parece um tema distante, mas é um dos mercados que mais cresce nos últimos anos. Olhando para esses temas que parecem complexos, como o poder público pode contribuir para as questões de mudanças climáticas? Olha, André, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui em Campinas, né? No começo de 2013, a gente teve aqui o estímulo que foi dado pelo Poder Público Municipal para a instalação de empresas de alta tecnologias e de tecnologias verdes. Isso foi feito através de redução de impostos, né, principalmente de impostos sobre serviços ISS, ITN, né, e outros que estimularam investimentos aqui em Campinas. Também possibilidade de estímulos, incentivos tributários diversos, até mesmo no campo aí do IPTU, algumas cidades têm feito isso, atraindo investimentos que geraram empregos. Então hoje você tem aqui uma fábrica da BID, que produz painéis solares fotovoltaicos, que se implantou nessa época na cidade e que está pronto para retomar a produção a todo vapor, com mais de 450 mulheres trabalhando na linha de produção, toda automatizada. Basicamente, essas mulheres trabalham no controle de qualidade. Então, essas questões não são ficção mais. Elas são uma realidade. Está acontecendo uma transição para uma economia de baixa intensidade de carbono, e aqui em Campinas nós definimos através de lei metas para redução das emissões para 2025, 2030, 40, 50 e 2060. Portanto, existe uma métrica para medir como essas reduções vão se dar, principalmente no setor de transporte, o início da transição para os ônibus elétricos, né? Também produzidos aqui pela BID chinesa, né? Mandar um abraço aqui para o Adalberto Maluf, diretor da BID, que retomou as suas atividades agora após eu ter a satisfação de tê-lo participando aqui comigo, como candidato a vice-prefeito de Campinas na chapa do Partido Verde de Campinas. Então, existe essa transição já ocorrendo, André. E as políticas públicas devem incentivar esses investimentos, devem favorecer essa transição, devem estimular e trabalhar muito a educação para conscientizar as pessoas sobre o seu papel cidadão para que essa transição para a nova economia de baixa intensidade de carbono possa gerar empregos e oportunidades e possa contribuir para a melhora da qualidade de vida das pessoas nas nossas cidades. Bom, nessa linha, Rogério, é possível ter a esperança que a mobilidade urbana pode contar com tecnologia de transportes elétricos, como a experiência que teve Campinas. Como que está isso? Porque foi a primeira cidade que iniciou um trabalho nesse sentido, certo? Olá, nós estamos aguardando a reconexão do Rogério. Rogério Menezes, que foi secretário durante 8 anos na Prefeitura de Campinas, foi secretário também de Meio Ambiente aqui da nossa região, em Diadema. Tive a oportunidade de estar com ele como diretor de gestão ambiental. Ele também tem um papel importante nas discussões da bacia hidrográfica
da região de Campinas, a contribuição muito grande na Agência Nacional de Águas, tem um currículo absurdo como referência aí nas discussões de políticas públicas, né? Nós estamos trazendo aqui uma reflexão sobre o papel da política pública local dentro das questões de sustentabilidade, né? Nesse exato momento nós estamos discutindo sobre a questão da energia solar, sobre as questões de mudanças climáticas, discutindo a questão da importância da questão da crise que nós estamos vivendo ambientalmente. E o Rogério estava falando um pouco para a gente da experiência, né, dos veículos elétricos em Campinas. Pode falar, Rogério. Então caiu, né, André? Conexão, às vezes, pronta com a gente. Eu estava dizendo o seguinte, aqui em Campinas está previsto uma transição para a mobilidade elétrica sustentável, mobilidade elétrica, né? Não só os ônibus elétricos, mas também o plano cicloviário, com 200 quilômetros de ciclovias, vai ajudar nessa chamada transição para a mobilidade sustentável. No caso do ônibus elétrico, estão previstos 339 ônibus elétricos. Também existiu, eu tinha falado dos painéis solares, eu acho que vocês ouviram até esse ponto. A BYD chinesa implantou também uma fábrica de veículos elétricos. E serão, na nova concessão dos próximos anos, 339 ônibus elétricos, que significa cerca aí de quase metade da frota prevista para a renovação da frota aqui nos corredores do BRT, que são 36 quilômetros de corredores do BRT. Então, essa transição ela se inicia no próximo contrato de concessão e deve acontecer em Campinas nos próximos 15 a 20 anos. É uma transição lenta para que chegue aí a esses 339 ônibus elétricos, metade da frota, mas a gente tem que fazer um equilíbrio entre os investimentos necessários e a não possibilidade, porque não existe mais nenhuma possibilidade de aumento de valor de tarifa. Aqui já é uma tarifa bastante elevada, as pessoas não têm mais nenhuma tolerância para que esse investimento seja repassado, então a velocidade está ligada a isso. Você conseguir uma velocidade de transição para essa nova tecnologia, com ônibus com Wi-Fi, zero de poluição emitida, mas sem onerar o consumidor na ponta, porque não está previsto na licitação aqui da concessão aumentos reais de tarifa nesse próximo período. Ainda nessa linha, Rogério, pensando modelo de gestão, modelo de política pública, o papel da gestão pública, tem uma temática que eu trato com muito carinho e sempre compartilhei com você, que é a questão dos resíduos sólidos, né? Ainda a gente percebe, a gente fez essa semana 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e ainda nós estamos numa taxa de 3 a 4% de reciclado no país, né? Uma taxa muito baixa, né? O destino ainda de grande parte da parcela dos resíduos recicláveis e resíduos orgânicos estão indo para o aterro. Em contrapartida, Rogério, é muito engraçado, a CETESB está uma postura muito interessante, tem muitas multinacionais hoje correndo o risco de perder a licença porque não cumpriu a primeira meta de logística reversa. Nesse contexto, qual que é a sua opinião? Como que a gente pode avançar mais do ponto de vista da gestão de resíduo e não só naquela ideia de a discussão somente da coleta seletiva, porque a gente fala de vários resíduos, resíduo da construção civil, resíduos eletrônicos, resíduos volumosos, também os resíduos recicláveis, os resíduos orgânicos, os resíduos de serviço de saúde, né? Qual que é a sua opinião aí como especialista nesse tema? Olha, André, a gente observa uma dificuldade tremenda do poder público municipal de cumprir a legislação. Então, o que a gente observa, primeiro, é uma incompreensão dos prefeitos sobre o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu encontro prefeitos que falam assim, eu tenho um prazo lá para acabar com os lixões. Eu falei, não, prefeito. Ou para levar o meu lixo para os aterros. Eu falei, não, prefeito. Quem te orientou sobre isso te orientou errado.
O seu prazo é para uma série de medidas. É para fazer coleta seletiva, é para reduzir o volume de resíduos gerado, é para conscientizar a população, é para levar para aterro apenas aqueles rejeitos que não têm condição de ser aproveitados, é para fazer compostagem, é para estimular a reciclagem. É uma série de metas e de objetivos muito mais amplos. E o que a gente observa é que os orçamentos públicos municipais estão muito pressionados. Então o prefeito, em geral, ele pega isso lá, quase nada feito, né? Como você falou, ainda temos aí muitos desafios nessa seara, né? E aí o prefeito deixa para depois, e vai empurrando com a barriga, e vai trabalhando politicamente, não para cumprir a regra, mas para mudar a regra. A gente viu isso, né, André? Muitos prazos definidos na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os prefeitos trabalhando com seus deputados para mudar a lei, para mudar os prazos. Já que não há possibilidade de cumprir, vamos empurrar os prazos de cumprimento para fugir do Ministério Público, das ações civis públicas. Vamos passar de preferência para o meu sucessor, principalmente se o prefeito não for candidato à reeleição, né? Aí ele se entusiasma com isso de empurrar para frente. Então a gente vem, desde a promulgação da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem visto muito mais esforço para adiar a cobrança dos resultados dessa lei do que para implementá-las. E a gente vê dificuldades de financiamento, dificuldades de conhecimento, de técnicos com conhecimento para orientar esses prefeitos. Então, é um conjunto de questões, interesses outros, que você sabe que existem, interesse dos aterros sanitários, de que se não evolua na coleta seletiva, na reciclagem de materiais, na produção de energia, né, a partir do lixo. Então, tudo isso acaba prejudicando a evolução, embora os conceitos, as diretrizes da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos sejam adequados, a implementação ainda patina num patamar muito baixo, André, infelizmente. E é um equívoco, né, Rogério? Porque exatamente a gente compreende que a sustentabilidade ou práticas sustentáveis, ou práticas no sentido de potencializar, né, o que existe nos resíduos sólidos, são práticas de economia, né? Nós tivemos uma experiência aqui em Diadema que você compartilhou, aonde a parcela do material reciclado, mesmo sendo pago pelo poder público, gerava uma economia de 50% para o poder público, porque o custo do transporte ele era pago para o agente de limpeza urbana aqui na cidade, que eram as cooperativas, mas o custo do descarte final ele era economizado. Então, numa parcela aí de R$180, se pagava R$80, R$90 e tinha uma economia de 50%, né? Ontem teve a reunião aqui no consórcio, uma teleconferência, né, com o secretário e com o pessoal do gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura, fechando o planejamento de 2021, junto com o consórcio intermunicipal do Grande ABC, né, uma pauta que a gente sempre acompanha. Coordenador executivo, professor Dr. Brandão, aí, que sempre esteve com a gente nessa discussão. E o Brandão colocou em pauta exatamente o que ele trouxe na nossa última palestra aqui, na nossa última conversa, Rogério, que é priorizar, que isso é bastante importante, a descentralização da gestão de resíduos da construção civil, pensar usinas menores para tentar absorver essa parcela de resíduo da construção civil, avançar nos indicadores de política de coleta seletiva e, mais importante, né, efetivar políticas de logística reversa, que é uma temática hoje presente nas nossas discussões. Até aqui a gente já fez essas conversas do ponto de vista da economia circular, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de geração de emprego e renda. Hoje, o potencial que existe de coleta seletiva no ABC comporta mais de 3 mil novos empregos, sendo política aplicada, né? Então, assim, dentro desse contexto, Rogério, essa é uma temática que a gente traz, como que você olha. E aí, eu queria que a gente trouxesse uma reflexão do ponto de vista do emprego, né? Hoje, a economia de baixa emissão de carbono, a economia verde, ela é a saída
para a nossa crise que nós estamos vivendo do desemprego, você falou alguns números, por exemplo, da unidade aí de de uma tecnologia de fabricação de placa solar que hoje comporta 400 mulheres operando. O que mais você vem observando nesse sentido do potencial do novo emprego nessa base de economia de baixa emissão de carbono? Olha, André, é importante que as pessoas percebam que esse assunto de meio ambiente e de sustentabilidade não é mais pauta apenas dos ambientalistas, né? Na época lá dos anos 80, 90, do século passado, ainda tinha o cabelo mais comprido e a gente tinha uma série de ambientalistas que eram até hostilizados, achavam que a gente era contra o desenvolvimento. Hoje essa pauta é dos economistas. Então você vê hoje os ex-ministros da Fazenda, os ex-presidentes do Banco Central se reunindo preocupado com o impacto da política antiambiental do governo federal, nós podemos falar um pouco disso também, nas exportações brasileiras. O impacto que isso que já está tendo no agronegócio brasileiro, fechando mercados, causando problemas econômicos, porque existe, infelizmente, uma inédita política antiambiental. Não há uma compreensão que a questão ambiental é um pré-requisito para os mercados cada vez mais exigentes. Por exemplo, esse acordo da União Europeia com o Mercosul vai passar necessariamente por metas ambientais. Então, essa nova visão, o atual governo federal não tem, e isso está prejudicando o país. E eles tentam colocar a pauta ambiental e da sustentabilidade nessa disputa absurda de extremos aí entre esquerda e direita, e não tem nenhuma relação com isso. A pauta ambiental e da sustentabilidade é uma pauta econômica, é uma pauta da qualidade de vida, é uma pauta da preservação da sobrevivência humana. Então, tanto é assim que a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, André, a 6938, ela foi criada, promulgada em 1981, sob a liderança do professor Dr. Paulo Nogueira Neto, em plena ditadura militar. E depois veio a Rio 92, no Brasil, no governo Collor de Mello. Então nós não estamos falando de governos de esquerda, nós estamos falando, pelo contrário, governos de direita e ditadura militar, que entendeu naquele momento a importância estratégica dessa pauta ambiental. E agora a gente está vendo isso refluir a passos largos, né? Perdendo-se décadas de trabalho nesse sentido, fragilizando o aumento do desmatamento da Amazônia, e tudo isso está impactando sim o meio ambiente, mas está impactando muito mesmo a economia brasileira e suas perspectivas. E eu quero voltar para um ponto que você colocou muito bem, que é necessário para a gente fazer a sociedade compreender essa agenda, que a gente utilize métricas econômicas. Então que a gente possa, como eu falei aqui, mostrar que uma planta de painéis solares fotovoltaicos pode dar emprego para 450 mulheres, como acontece aqui, em 3 turnos de 150 na BID em Campinas. Pode gerar investimentos, como gerou aqui na BID em Campinas, de mais de 400 milhões de reais. Pode movimentar a economia, pode fazer com que as pessoas tenham emprego e oportunidades. É uma pauta muito ligada à tecnologia e à inovação. Então, André, se a gente conseguir usar esses indicadores para mostrar para os cidadãos, para os investidores, para o economista, para a sociedade de uma forma geral, que não é uma pauta isolada do meio ambiente, que é uma pauta do desenvolvimento do futuro. E você colocou muito bem, nós vamos ter aqui o plano de recuperação pós-Covid-19, está muito claro. Na Europa a gente fala, né, num plano de desenvolvimento verde, né? Então esse plano europeu de desenvolvimento verde, o plano chinês de desenvolvimento pós-Covid, até os Estados Unidos indo nessa linha, que vai ser muito fortalecida agora com a vitória do Joe Biden. E eu acredito aqui também em Campinas, nós estamos trabalhando nessa linha. A gente propôs aqui para o prefeito eleito a elaboração de um plano aqui, um plano verde campineiro, vamos dizer assim, né? Um horizonte de 2050, para a gente traçar uma série de estratégias, de incentivos, de atração,
para vender a cidade como uma capital verde, onde os empregos podem proliferar nessa pós-epidemia, com esse horizonte de aliar a economia com a ecologia. Tem dois temas ainda bastante interessantes que eu quero conversar contigo. Nós estamos a 15 minutos do nosso horário. Um deles, Rogério, é nessa linha ainda da reflexão das políticas nacionais do governo federal, não só das políticas nacionais, mas dos marcos que nós temos. Eu queria que você falasse um pouco da última, não discussão, mas aprovação do macro de saneamento, né, e os impactos que isso que vai trazer para os municípios. Olha, André, o marco de saneamento, ele é uma boa notícia, no sentido de tentar ampliar os investimentos em saneamento no Brasil. Mas não é uma panaceia. Eu tenho dito para as pessoas, por que não é uma panaceia, uma solução para todos os nossos males? Porque só 46% da população brasileira tem esgoto coletado, né, e tem tratamento dos seus esgotos. A maior parte dos esgotos continuam sendo lançados em natura. Mais da metade da população brasileira vê o seu esgoto correr a céu aberto na frente da sua residência, ou no córrego que está próximo da sua casa. Então isso é uma situação dramática, é uma situação de saúde pública, é uma situação que precisa ser revertida e exige muitos investimentos. Esses investimentos podem ser públicos e privados, mas o setor privado só vai ter interesse em fazer esses investimentos em médias e grandes cidades brasileiras, porque senão não tem retorno financeiro. Economicamente a conta não fecha. Então achar que o investimento privado vai resolver o problema da falta de saneamento nas pequenas cidades brasileiras, que são a maioria das 5.570 cidades do país, é um sonho de verão. É impossível resolver o problema pela linha do investimento privado, aonde não há viabilidade econômica, pelo simples fato que uma empresa privada ela vai investir para ter lucro, para ter retorno. E é muito comum no setor de saneamento, André, um investimento cruzado. O que é um investimento cruzado? Alguns locais, por exemplo, a Sabesp no estado de São Paulo, ela faz um investimento em algumas cidades onde é superavitário, grandes cidades. E aí, com o lucro daquela operação nessas grandes cidades, ela investe nas pequenas cidades do interior do estado de São Paulo. Então, só o poder público pode fazer isso. Pegar o lucro de uma operação numa cidade e reinvestir aonde é deficitário, aonde não para em pé a conta. Então, por isso que o novo marco, que tem sido propalado aí como uma grande saída para retirar o atraso do saneamento no Brasil, eu não acredito nessa perspectiva tão otimista. Eu acho que sim, ele vai acelerar a universalização do saneamento em médias e grandes cidades, mas nos investimentos que não são rentáveis, na operação não rentável das pequenas e médias cidades brasileiras, aí não. Aí vai precisar realmente das empresas estaduais, das empresas municipais de saneamento, porque são elas que conseguem, por exemplo, André, fazer toda uma troca de rede antiga que possa existir numa cidade, que em geral as empresas privadas não querem fazer, porque isso não entra na tarifa. Então isso é um investimento que está ali, é difícil repassar isso para o consumidor final, e em geral não entra nos contratos de concessão, e ninguém quer diminuir perda de água, por exemplo, e investir em troca de rede, porque isso não dá lucratividade. Então, realmente, o setor de saneamento é um setor que tem visto na Europa, inclusive, muitas regiões, muitas cidades que tinham sido privatizado a área de saneamento, isso voltar atrás. E voltou a ser a reestatização, que a gente falou, do setor de saneamento. Porque viu-se que empresas privadas queriam pegar o filé mignon, operar em grandes cidades, mas não queriam ir com o mesmo ímpeto aí nos investimentos para resolver o problema e fazer os investimentos que eram necessários em cidades onde essa operação não era rentável. E de fato não vai chegar nas biofossas que você fez lá nas regiões rurais aí de Campinas, né? Não são biodigestores, né? Vocês implantaram um sistema de biofossas, é isso? No interior, pensando... Aqui a gente tem
dois sistemas, né? A gente tem as águas negras, que a gente implanta aquele sistema de biodigestores, né? E de fossas sépticas. O nome certo seria fossas sépticas biodigestoras, daquele padrão da Embrapa. Estou falando aqui da Embrapa São Carlos, que é nossa parceira, foi nossa parceira nesse projeto de saneamento rural. Nós já levamos isso a 250 propriedades, 250 casas de mais de 80 propriedades rurais em Campinas. Mas o total a ser beneficiado é de 5 mil, a demanda total é de 5 mil, então isso tem que prosseguir. Esse trabalho tem que continuar. Mas, além disso, tem as águas cinzas, que é a água por exemplo, de pia, de cozinha, de lavagem do piso numa casa. E essas podem ir para os chamados jardins filtrantes, André. A gente implanta aqui um jardim filtrante que entra de um lado do jardim, aquela água cinza, e sai a água depurada até para fazer irrigação na outra ponta do jardim. E a gente coloca as plantas aí, a vegetação para nos ajudar aí a depurar as impurezas dessa água aí de lavagem das casas ou de uso nas pias. Rogério, nesse contexto, e eu sei que você acompanha as grandes discussões aí que a gente tem no estado de São Paulo e no Brasil, qual que é a sua opinião? E aí eu queria que você completasse aí a sua fala. Qual que é a sua opinião sobre o novo Pinheiros, né? Que esse grande plano que existe do governo do estado, na perspectiva, ele chama de despoluir, mas a gente sabe que é impossível chegar nessa perspectiva, mas torná-lo navegável, né? E complementando a fala, como que a gente amplia essa discussão? E aí, na nossa região aqui, nós temos a Billings e Guarapiranga. O que nós temos de tecnologia para desassorear ou recuperar esse tipo de reservatório ou dessas áreas assoreadas? Olha, André, eu vejo com muito bons olhos, só que eu vejo que é um discurso proposto há décadas, né? E que não avança. Então, eu faço votos aí que a gestão atual possa tirar isso do papel, porque, na verdade, estão revisitando propostas que já foram feitas e que não vingaram, né? De fazer aí estações no próprio leito do rio para fazer a melhoria da qualidade dessas águas, o tratamento ali in situ, né, que a gente fala, usando as tecnologias ali instaladas diretamente, né? Ali no caso do Rio Pinheiros tem lá toda aquela questão do bombeamento na direção lá da Billings, né? Então a gente sabe, eu e você conhecemos bem a realidade da Billings e do Guarapiranga, quantidade de lixo que a gente encontra hoje nas margens, a poluição que põe em risco a caixa d'água que pode abastecer ainda por muitas décadas aí a população de São Paulo, de importância estratégica. Se a gente continuar na degradação dos mananciais, né, que a gente continua a destruição da vegetação nesses mananciais, o ex-vereador, agora terminando como vereador, né, o Gilberto Natalini, tem feito um dossiê aí, denuncia a relação, inclusive, das organizações criminosas com a derrubada e o parcelamento do solo irregular, ainda em área de mananciais. Então, tudo isso é muito dramático e põe em risco o abastecimento de uma população de milhões de habitantes que vão depender para sua segurança hídrica desses mananciais. Então, evidentemente que a questão não é tecnológica, André. A tecnologia está resolvida. Existem hoje grandes técnicas para desassoreamento, existem tecnologias para tratamento. Isso já foi aplicado em muitas cidades com sucesso. Rios foram despoluídos por completo na Europa. A gente sabe isso, né? Vários casos de rios aí que foram despoluídos. Então, que a gente possa, em algum momento, chegar nisso. Você já pensou? Os parques lineares, aqui em Campinas a gente propôs 49 parques lineares no Plano do Verde aqui em Campinas. E a gente quer passar com isso, nas áreas densamente povoadas, de 6,2 metros quadrados por habitante de vegetação para 12,4. Dobrar, principalmente nas regiões menos arborizadas, aqui, que são os distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O Plano do Verde aqui de Campinas pretende fazer isso dobrar na quantidade de área verde por habitante até 2026. Então é um trabalho que tem que
prosseguir, né? Está se iniciando um novo governo, a gente não sabe ainda como isso vai ser dado continuidade, a gente tem uma expectativa enorme de que possa ter continuidade esse trabalho de planejamento que foi feito aqui em Campinas na área ambiental, que a gente possa continuar executando ações nesse sentido. Mas a gente tem que aguardar. E a gente realmente, o caminho está traçado, as tecnologias, os planos, a quantificação. Eu acho que muitos municípios brasileiros têm isso. Tem expertise, tem técnicos que sabem por onde deve ir o caminho. A questão mais é de conscientização, é de cobrança da sociedade sobre os gestores para que a decisão política venha, para que isso seja priorizado. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades econômicas e sociais graves, é difícil que as agendas de médio e longo prazo sejam priorizadas. E a agenda de sustentabilidade e meio ambiente, obrigatoriamente, são agendas de médio e longo prazo. Você não pega uma vegetação que foi aqui na margem das matas, em Campinas, derrubada ao longo de 246 anos, e recupera em 1, 2 governos. Você precisa de 7 décadas, 6, 7 décadas para fazer essa recuperação. Então é difícil você priorizar agendas de médio e longo prazo, principalmente em períodos de crise econômica e social intensa, como essa intensificada pela pandemia do Covid-19. Rogério, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria fazer a última pergunta, né? A gente sempre direciona as nossas entrevistas para os gestores, não só aqui do ABC, mas todo mundo que acessa o nosso canal, exatamente com essa preocupação, né? Provocar essa reflexão, levar informação, mostrar que é possível, mostrar que tem experiências práticas e avançar na pauta na questão da sustentabilidade. Eu queria que você falasse, só para a gente finalizar, e aí você teve uma experiência particular aí em Campinas, que é a questão do município verde e azul, né, que é uma política pública estadual, que ela consegue aí sistematizar indicadores interessantes que dá uma régua de avaliação do ponto de vista das práticas de sustentabilidade. E até para os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo no ABC, que vão assumir as prefeituras aqui do ABC, os indicadores são bem baixos, infelizmente, viu, Rogério? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência lá em Campinas, com o município verde e azul, e a gente avançasse aí para as considerações finais. Olha, André, o município verde e azul, ele fornece métricas para o gestor ambiental. Então, ele fornece caminhos, ele orienta. Evidentemente que cada realidade local tem que ser trabalhada com seus passos a serem dados. Então, em diferentes momentos da maturação da gestão ambiental. Então, evidentemente que o município verde e azul também não é a solução para todos os males, mas que é um bom norte, um bom cardápio de ações que podem ajudar o município a avançar, sem dúvida. Muitos municípios avançaram tendo esse como referencial, né? Mas o objetivo não pode ser apenas subir no ranking, tem que ser subir na sustentabilidade. Muitos municípios sobem no ranking, focando ali nas entregas para aquele ano e tudo mais, e não significa necessariamente que naquela mesma proporção eles se tornaram municípios mais sustentáveis. No caso aqui de Campinas, a gente levou muito a sério o município verde e azul. Quando eu assumi em 2013, a nota estava 6,3, não dá para passar de ano tirando 6, né, André? Geralmente aí as escolas exigem dos nossos filhos nota 7, né? A gente saiu aqui de 6,3, Campinas estava em posição 241 do ranking, e viemos para as 10 melhores. Ficamos vários anos aqui entre as 10, 12 melhores cidades do estado, e com notas acima de 9. Então a gente está num patamar hoje aí acima de 9 no município verde e azul, aí 4, 5 anos seguidos, repetindo altas notas, né? Evidentemente que para municípios pequenos é mais fácil avançar no ranking. O município de Campinas, só de se manter aí em primeiro lugar ou em segundo lugar entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, é um desafio enorme. Para municípios menores é mais fácil. Vou dar o exemplo por quê. Você tem um município pequeno de 30 mil habitantes. Às vezes uma estação de tratamento de esgoto que se faz, sai da nota 0 no saneamento e vai para 10.
Então você consegue avançar porque o volume a ser tratado de esgoto é bem menor, depende de um investimento pontual. Então isso já não acontece nas grandes cidades. Então, mas é um programa interessante que vem desde 2007. Eu considero positivo o município participar do município Verde e Azul e acho que ajuda sim a gente nortear os investimentos, o planejamento, sempre tendo como cenoura aí o ranking, né, a competição, que é uma competição saudável, né, uma competição do bem dos municípios evoluírem, melhorarem seus conselhos de meio ambiente, melhorarem a sua educação ambiental, melhorarem aí os 10 quesitos lá que são julgados no município Verde e Azul. À disposição, André, para a gente contribuir também. Eu acho que o tempo foi curto, mas a gente está à disposição para, em outras oportunidades, continuar esse diálogo. Ótimo, queria agradecer. Dizer, Rogério, que a gente que está nessa trincheira precisa de líderes que nem você, viu? Eu tenho uma grande gratidão de ter vivido aí uma experiência bastante intensa com você na gestão aqui em Diadema, e te digo, nós precisamos de muitos Rogérios Menezes por aí, né? Quero deixar minha profunda gratidão aqui e o meu obrigado pela sua participação, e com certeza vou te convocar 2021 para várias outras conversas. Nós é que agradecemos aí a possibilidade de dialogar com gestores, com universitários, com todo mundo que se interessa pela área da sustentabilidade, do meio ambiente, que evidentemente deviam ser todos nós, né? Eu acho que quem respira, quem precisa aí de água, né? Ninguém pode se excluir dessa lista. Nós dependemos de um meio ambiente equilibrado, preservado, nos termos do que preconiza a Constituição brasileira, e temos que trabalhar coletivamente para que isso se torne uma realidade. Nós vivemos um momento muito difícil, eu já disse isso hoje aqui, um momento em que então as cidades precisam dar as mãos com os estados, as cidades entre si através dos consórcios, como tem a experiência positiva aí da região do ABCD, e nós precisamos trabalhar para que passe essa política antiambiental histórica. Ela não vai durar o resto da vida. As pessoas vão fazer uma reflexão. Eu acho que nessas eleições o pêndulo já começou a retornar um pouco, a água já começou a voltar para o rio, né, no leito normal dos acontecimentos. O voto de raiva de 2 anos atrás não está se mostrando muito produtivo, né? Então a sociedade vai fazer essa reflexão e nós vamos voltar a ter a possibilidade de seguir avançando no saneamento, de seguir avançando em outras políticas públicas que possam entregar resultados de qualidade de vida na ponta, e não apenas ataques destrutivos e discursos ideológicos extremos, porque isso definitivamente não resolve os nossos problemas. Ótimo, Rogério, muito obrigado. Mais uma entrevista na Guardiã da Sustentabilidade, todas as terças-feiras, 17 horas. Provavelmente na semana que vem faremos a última, e 2021 teremos vários outros entrevistados para discutir a importância da sustentabilidade nas políticas públicas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos os ouvintes. Música